Olá, meus amores, estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal Mundo dos Pequeninos e hoje iremos falar de um assunto muito importante para você, mamãe, que está nos assistindo. Vamos falar sobre a importância da alimentação saudável durante a gestação. E a nossa convidada de hoje é a nutricionista Aline Grise, que irá nos dar dicas preciosas no mundo da gestação. A gente vai estar falando sobre alimentação saudável e o que é fundamental para essa gestante ter um bebê saudável. Aline, na verdade, o projeto do nosso canal é envolver tudo que tem a ver com o mundo infantil, certo? E uma das coisas que a gente sabe que é o primeiro ponto, né, que a gente trabalha a criança é justamente a gestação. Então eu queria que você falasse se existe realmente uma alimentação específica durante a gestação ou se não está tudo liberado. Sim, então, primeiramente é um prazer estar do seu lado, minha amiga do coração e de vários anos. Mas vamos lá falar sobre a alimentação da gestante. Então. Elas não estão liberadas a comer tudo, né? Por quê? Porque a gestação ela é o ponto de partida e primordial no crescimento da criança, desde a barriga até o nascimento. Então as mães, elas sempre procuram ter um acompanhamento, tanto de um médico como de um nutricionista, para aprender e entender um pouco sobre a alimentação. O que é que ela pode consumir, o que é que vai fazer bem para a criança, né? Até o terceiro mês é a fase de formação da criança, então existem determinados tipos de alimentos que elas não podem consumir, como um refrigerante, por exemplo, né? Que aí vai atrapalhar a calcificação do bebê. Então tem tudo isso. Então a fase da gestação ela realmente é a primordial e é onde a mãe tem que ter todo o cuidado. A gente sabe que alguns pontos, né, tipo bebida alcoólica, as fumantes, né, evitar esse tipo, que são coisas que são básicas. Mas eu ouço muito falar que na gestação a mãe tem... Eu me lembro quando eu estava grávida, eu dizia, nossa, tem que comer muita rapadura. Muito suco de caju, muito não sei o quê, porque eram coisas que diziam cana de açúcar, porque diz que o doce aumenta a produção do leite. Isso realmente é verídico? Isso, então na verdade a gente não vai focar que o doce aumenta o leite, né? São as vitaminas e os minerais que estão no alimento, né? Na cana de açúcar, que ela é importantíssima, em vitamina A, vitamina D, vitamina B. Então esse tipo de vitamina faz com que nós mulheres, na hora da amamentação, a gente tenha uma produção muito maior, né, do leite. Não propriamente dito o açúcar, mas são as vitaminas e os minerais. Porque quando se fala em açúcar, elas também têm que ter um cuidado, né? Porque existem mulheres gestantes que são normais, sempre tiveram uma vida normal, mas elas começam a adquirir a pré-diabetes, justamente por uma falta de alimentação correta ou por uma excessividade de açúcar na alimentação. Então a gente tem que falar mais em nutrientes e vitaminas para que elas possam entender os benefícios que ela vai estar trazendo tanto para ela como para o bebê. Uma coisa também que eu, como mãe, tive dúvidas na minha gestação, eu acredito que a grande maioria das mães também tem, por exemplo, nos meus 4 primeiros meses, eu enjoei muito, ao ponto de perder peso. E eu achava que meu Deus, meu filho não está sendo nutrido, porque por mais que eu tentasse me alimentar e tentasse comer de forma sadia, eu enjoava muito. E não sei se isso tem a ver, se não tem, se realmente interfere na questão da evolução do feto da criança. Sim. O enjoo da mulher, ela vai variar de mulheres, né? Porque cada uma tem um organismo diferenciado e isso vai muito dos hormônios, né? Existem mulheres que elas têm uma debilidade muito maior em determinados tipos de hormônio, outras não. Só que acontece que o bebê até o terceiro, quarto mês, ele se alimenta do pouco que nos alimentamos, mas do nosso próprio organismo, né? Então, a gente não tem que se preocupar tanto assim. Existem mulheres, eu já atendi mulheres, que realmente elas ficaram desnutridas, mas aí é outro caso, porque elas não conseguiam tomar nada, elas não conseguiam comer, só em se puxar. Então aí tem que ter todo o acompanhamento nutricional e de um médico para ver qual é o melhor caminho para essa gestante, para fazer uma suplementação, já que ela está perdendo muito nutriente e muita vitamina nos primeiros meses que são essenciais, que são justamente o de formação do bebê. Qual a orientação que você teria assim, para as mães, né, que estão nesse processo de gestação? E claro que a gente sabe que tem que ter um acompanhamento médico, porque o organismo muda totalmente, né, até a nossa forma, o alimento mesmo, a forma como a gente introduz o alimento. Eu tinha um problema muito sério que é comer rápido.
E eu levei uma bronca muito grande na época, disse, não, você tem que comer devagar, lembre-se do seu bebê, você tem que comer pensando nele agora e tal, tem o tempo mesmo, assim, entre uma alimentação e outra. Existe uma média porque é uma fome que não tem fim. A gente parece que tudo que a gente come é pouco. Isso, exatamente. Então, assim, além de comer devagar, que realmente é primordial e as pessoas acham que é bobagem, mas não é, né? Você tem que se alimentar realmente a cada 2 ou 3 horas quando você está gestante. Por quê? Porque o ideal nem é você passar o dia comendo, porque de todo jeito a gente tem que controlar o teu peso, né? Que você também não pode exceder, porque tudo que vem acompanhado de aumento de peso vem acompanhado de outras coisas. Aumenta a taxa, então tem que ter todo esse cuidado e todo esse acompanhamento. A partir do momento que a gestante ela descobre que ela está grávida, ela passa a fazer a sua reeducação alimentar e ela passa a comer de 2 a 3 horas para justamente não sentir fome, que também não é o ideal. Aí eu não vou comer agora, vou deixar para comer mais tarde quando eu sentir fome. Não, quando a gente sente fome, nosso organismo já sofre, né? Então a gestante ela também está propícia muito a ter problemas gastrointestinais por toda a modificação no seu organismo, principalmente azia, dor de estômago. Então é para isso que vai ajudar ela a fracionar essa alimentação durante o dia. Então isso é fundamental. E uma das reclamações que eu ouço muito, né, é justamente a constipação, né, da mulher quando ela está gestando. Por isso que tem que ter realmente uma alimentação com mais fibra, Isso, seria... Exatamente. Como eu falei anteriormente, muda toda a função gastrointestinal da gestante. Então ela precisa fazer um acompanhamento para saber o que ela precisa comer, né, para não ter azia, não ter dor de estômago e não ter constipação. A gente aumenta uma quantidade maior de fibra porque todo alimento tem fibra, beleza? Mas existem alimentos que têm uma quantidade maior de fibra, menor de carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, que são os que dão mais constipação nas mulheres, como por exemplo pão, macarrão. Então nessa fase é ideal ela diminuir, né? Ela não precisa cortar se a gente está falando de gestante saudável, não é isso? Então ela não precisa, eu não vou comer mais o meu pãozinho de manhã que eu gosto, eu escutava muito isso. Ali no domingo a gente gosta de comer um macarrão, eu vou ter que parar? Não. Só que você vai ter que diminuir, porque esse tipo de alimento que tem um alto carboidrato, né, índice glicêmico, ele vai te dar uma constipação. Então a gente tem que botar na balança e aumentar a quantidade de alimentos que vai aumentar essa fibra no organismo para que a gente consiga balancear e ela não tenha constipação. Tá, é muito comum na segunda gestação as mães engordarem bem mais do que na primeira. É uma dúvida que eu tenho, o que é diferente, assim? Porque às vezes até a alimentação que ela tem é bem parecida, é bem balanceada, mas tem uma natureza que na segunda gestação engorda mais. Isso aí pode ter algumas mulheres que elas têm uma disfunção hormonal muito maior depois de ter passado pela primeira, né? Ou existem gestantes que aumentam de peso porque realmente relaxam. Passaram pela primeira, foram marinheiras de primeira viagem, então já aprenderam e acham que sabem de tudo. Então, pronto, eu vou comer tudo porque não vai fazer mais mal. E aí aumenta esse ganho de peso, né, excessivamente. E aí tem gestantes saudáveis que começam a ter um pico hipertensivo, né? Por quê? Porque elas começam a comer de tudo e toda a alimentação tem sódio, além do sal que elas consomem, né? O açúcar fica pré-diabética, porque começam a comer, eu vou sair com as amigas, vou comer uma torta. E aí vai sucessivamente isso. Seria interessante, no caso, afirmar que em cada período da gestação, né, cada tanto tempo da gestação, existe uma alimentação diferenciada, tipo, os 3 primeiros meses você falou que seria a formação cálcio, né? Então, de acordo com a formação, né, do bebê, existe uma alimentação propícia para aquela formação? Específica, na verdade, né? Porque os 3 primeiros meses eles são primordiais, que é a formação do bebê. Então, ali é a parte mais importante, é onde o feto ele está se formando. Então, as mães elas têm que ter cuidado realmente naquilo que elas consomem. Né? Eu já ouvi muito, vou tomar um refrigerante. Não é porque você toma um refrigerante que você vai engordar. O refrigerante ele não tem nutriente e ele impede a calcificação óssea do bebê pela quantidade de açúcar e de mais nutrientes que ele tem. Então, as gestantes nos 3 primeiros meses elas devem consumir alimentos mais leves. Vamos falar assim para que elas entendam. O que seria isso? Bastante fruta, bastante suco, né? Folhosos verdes. Então, são alimentos que têm uma quantidade maior de vitaminas e minerais para a formação daquele bebê,
certo? Então elas precisam ter essas escolhas, não que no final da gestação ou no meio elas não vão fazer essas escolhas, mas os 3 primeiros meses são primordiais. É tirar tudo que for de gordura, né, tudo que for de fritura, para que elas tenham uma gestação mais saudável. Você trouxe alguns exemplos, né? Coisas que a gente pode fazer também em casa, no dia a dia. A gente está aqui, aqui no Jampa Azul já tem sabores especiais de sucos. É um lugar realmente voltado para comida mais leve, né? Comida mais leve, mais saudável. Aqui tem uma variedade muito grande de sabores, né? Então, ideal para gestantes, porque cada suco tem um nutriente e uma vitamina essencial para elas. Então a gente sabe que o corre-corre também atrapalha bastante. A praticidade é tudo. Então me apresenta um pouquinho, Aline, sobre esses sucos aqui. O que é que a gente tem aqui agora? Pronto, então, esse aqui é o calmante, né, do Jampa Juice, que é com maracujá, que é com limão e hortelã. É verdade mesmo que maracujá tem calmante? É verdade, sim. Assim como algumas outras frutas. Só que ele não serve como de calmante, como as pessoas falam. Hoje eu tô nervosa, vou tomar suco de maracujá. Não é assim, né? Porque assim, é uma quantidade muito mínima, mas que ele tem uma função, sim, de calmante. Né? Então também é excelente para gestante, porque o maracujá é uma fruta riquíssima em vitamina E, vitamina A, que são as vitaminas que as gestantes mais precisam consumir, né? Que são as vitaminas. A vitamina D a gente encontra em alguns alimentos também, mas também precisa de suplementação, dependendo da gestante, né? Na hora da consulta. Esse aqui é a acerola, né? Com laranja, que é riquíssimo. Existem determinados alimentos para gestante, como o ferro. Na hora que a gente suplementa ele junto com a vitamina C, a absorção do ferro ela é mais rápida e mais potente, tá? Então toda gestante precisa de uma quantidade de ferro, é essencial, porque é um tipo de nutriente que ele é mais fácil de ir embora dependendo da nossa má alimentação. Por isso que existem gestantes que têm anemia no início da gestação. Pois é, eu percebo também. A anemia é uma coisa muito comum na gestação. Exatamente. É a falta do ferro, no caso? Isso, a falta de ferro, da ferritina e de alguns outros nutrientes. E aí, no caso, a vitamina C, que está na acerola e na laranja, ajuda o consumo do ferro, né? Exatamente. Ela aumenta esse trabalho do ferro no nosso organismo. Então, também é essencial para elas estarem tomando diariamente. Certo. Né? Esse aqui também é um suco bem diferente, mas também muito bom para elas, que é a laranja. Sempre vai ter a vitamina C, né, a beterraba, né, que tem o nosso beta-caroteno, que é importantíssimo para as gestantes, assim como a cenoura e o colágeno, que também vai estar ajudando muito as gestantes. Repeat, por favor, esse aqui tem o quê? Tem o colágeno. Adoro! Colágeno, gente. Então o colágeno ele tem vários benefícios. O colágeno ele só tem que ter cuidado na gestante, porque tem que ser acompanhado pelo médico ou pelo nutricionista, porque o colágeno tem que ser especial, né? O colágeno é uma proteína, só que ele não pode ter corante para gestante, uma coisa muito importante também. As gestantes não podem consumir alimentos com corantes e conservantes. E essa cor toda aqui é natural, né? Porque é beterraba. Isso, é natural. É beterraba, laranja e o colágeno que não tem coloração. Dá licença, que é colágeno, gente. Eu tenho que provar. Sim. Dá licença, porque... Uma coisa muito importante que eu acho importante falar, Marjorie... Colágeno não tem gosto. Beterraba sim, beterraba e laranja tá aqui. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, a gente falou do açúcar, é o aspartame. As gestantes não devem consumir aspartame, tá? Que é adoçante, que tem muito adoçante, exatamente, né? Ele tem o fenilcetanúria, que a criança ela pode nascer com um problema cerebral, tá? Então isso é muito importante, mas também é dito em consultas, até o 3º mês. Que também é um nutriente. Mas isso é uma dica importante. No caso, tá vendo como é? Quando a gente é leigo é difícil, porque eu já achava que gestante tinha que consumir mais adoçante do que açúcar. No caso, não pode consumir adoçante. Esse não, tem que consumir o adoçante natural, se o médico dela achar necessário, porque também não é obrigatório estar com o adoçante. Ela pode ir para um açúcar mascavo, que é da cana-de-açúcar, né? É um açúcar mais natural, mais saudável, mas não necessariamente. Eu recebia muitas gestantes de Aline, olha, pelo amor de Deus, eu não consigo adoçante, você vai acabar com a minha vida botando adoçante. Então, assim, tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Tá? É verdade. Vamos lá. Tá, entendemos que essa parte a gente sabe que questão do líquido também, né? Porque a maioria das gestantes tem dificuldade na comida sólida por questão do enjoo, e o líquido ele entra sempre melhor. Mais fácil. Né? Entra mais fácil. A gente já entendeu que a cada 2 horas, em média 3 horas, né? Então um suco desse tipo já supre. Já supre, e o importante é sempre ela estar fazendo essas misturas, tanto de cor
né? Porque a cor não é só beleza, a cor vai ter uma vitamina diferenciada, né? Eu vou pegar um beta-caroteno com um alimento verde, né? Que é fotossíntese. Então ele vai dar uma bomba de nutrientes e vitaminas que ela vai estar absorvendo e passando pro bebê. Entendi. Vai ser Então positivo, sempre no que ela caso. puder estar misturando, né, sabores, abacaxi, hortelã, porque hoje já existem vários estudos mostrando os benefícios dessas folhas, como manjericão, hortelã, salsinha. Então tá sempre E é possível brincar, introduzindo. né? Você pode trabalhar uma alimentação gostosa, porque existe um tabu que a alimentação saudável nem necessariamente tá aqui a prova que a alimentação saudável pode ser muito Pode ser gostosa. gostosa. Você come uma salada, que a gente vai mostrar, que é deliciosa e é uma alimentação rica, balanceada e só vai fazer bem, só vai trazer benefícios para as mães. Chegou a salada. Sim. Muita gente faz cara feia, né, na hora da salada. Então, muita gente faz cara feia e já diz que não gosta, né? É. Porque assim, a salada, ela precisa ser bem preparada. E você tá vendo que essa é muito bem preparada. Inclusive a variedade de molhos que tem Exatamente. aqui. Então assim, hoje aqui no Jampa a gente recebe alguns gestantes e a gente vê que elas comem tudo, né? A gente tem crianças que também comem, porque o hábito começa de casa, né? Então, eu tô gestante, preciso fazer uma alimentação correta, ela precisa, é obrigatório ela comer salada. Por quê? Porque a gente vai absorver a quantidade de vitaminas e minerais das folhas que eu não encontro em outro alimento. Então, se você não tem um hábito de fazer em casa, você vem no Jampa, que é um restaurante saudável, e manda montar a sua salada, que é uma alimentação. Com os elementos que você gosta. Isso, eu tô enjoada, você tá vendo que essa salada ela é completa. Ela tem folha, ela tem queijo, ela tem beterraba, Tem castanha. ela tem tomate, que é importantíssimo para gestante, né? Ela tem o arroz, o macarrão, que é integral. Então, realmente é uma alimentação completa, no qual ela pode vir almoçar, jantar, vai sair satisfeita e ter a certeza que seu bebê está saudável. Uma coisa me chamou a atenção nessa salada, a castanha. Isso. A castanha é uma gordura polissaturada, né? Então é aquilo que eu te falo. Qual é a facilidade hoje que a gente já sabe que quase todo mundo come fora de casa, né? Fato. Porque o corre-corre, o trânsito vem aumentando cada vez mais. Então, se eu sou gestante e eu estou trabalhando e não vou em casa almoçar, venho, peço uma salada e ela vai começar, a gestante, ela já se interessa em saber o que cada nutriente desse vai oferecer a ela. Então, ela já vai entender que a castanha é uma gordura polissaturada, que ela vai diminuir o colesterol ruim, vai aumentar o colesterol bom, né? Então, ela vai estar... Então, assim, você percebe que cada nutrientezinho desse é rico para a vida delas. Interessante. E é uma porção boa, né? É Assim, uma eu acho que porção. alimenta bem. Alimenta uma bem, salada. exato. Ela vai sair bem, né? Tranquila. E outra coisa, vai dar uma saciada, porque quanto mais fibra, mais saciedade, tá? Que elas precisam entender. Para não ter aquela, eu tô gestante, eu tô um pouco ansiosa, preciso comer, para tirar essa ansiedade. Essa salada vai ajudar a tirar a ansiedade dela, né? E aumentar a saciedade pela quantidade de fibra e ainda a vontade do doce, porque a castanha tem esse poder, né? Então ela realmente sai completa. E me fala um pouquinho sobre a questão de molhos, né? Sim, Pronto, os pode molhos- tudo. Porque tem muito molho industrial também. A gente encontra muito Que molho ela industrial não no pode mercado. por conta do conservante que eu falei. Olha só, existem alimentos que têm uma quantidade de conservante e polpa de fruta que dá hiperatividade na criança. E quando a gestante consome, a criança já pode nascer uma criança Agitada. exatamente, com algum problema. Então, o ideal é você comer molhos naturais feito no próprio restaurante, né? Porque a gente indica, a gente como profissional da saúde, a gente tem a obrigação de indicar aquilo que você sabe que é correto, Verdade. né? Então, se eu digo, a gestante vem comer no Jampa Juice porque eu sei que esse molho é natural, porque eu sei que esse molho não tem conservante e que ela só vai estar aumentando sua saúde. Porque você chega num self-service hoje, você vai ver aquele monte de molho, tudo industrializado, e ainda uma coisa que eles estão pecando, fora da refrigeração. Olha só, a gestante ela precisa ter muito cuidado ao procurar um restaurante para comer, tá? A gente não tem tempo, mas depois a gente poderia falar do japonês, que as gestantes têm muita dúvida. Mas aí depois a gente fala sobre isso. Já tem uma segunda pauta para É Jasomar, tenho certeza. importantíssimo e sério. Eu tenho laudos, né, de bactérias vindas do peixe cru
e o que pode causar no feto. Então, quando elas forem procurar um restaurante para almoçar ou para jantar, elas precisam ter realmente todo o cuidado e toda a cautela, porque ela está carregando o filho, mas é uma vida ali que está em formação e que precisa de todo o cuidado do mundo. Os molhos nos restaurantes ficam fora da refrigeração, então ali já existe uma proliferação bacteriana muito grande. Por isso que é importante sempre ter um profissional, né? Tanto na questão da mamãe, da gestante, que está com certeza perdida, né? Porque é muita coisa, é muita informação, a gente fica mesmo perdida. Como comer em locais que a gente saiba que tem uma assinatura de um profissional. É importante, né? Por quê? Porque a gente sabe que se tem um profissional, ele está fazendo um trabalho, né, de prevenção de uma intoxicação alimentar que para a gestante é fatal, tá? As gestantes têm que saber que dependendo do grau da intoxicação alimentar, dependendo da bactéria que estava naquele alimento, ela pode perder o bebê. Então isso é uma coisa realmente séria. Outra coisa, eu escutei muito isso, eu não vou comer porco porque tem uma bactéria. Gente, a bactéria do porco, tá? Ela tá no alface. Então cuidado quando for procurar um restaurante para comer salada. Por quê? Porque a salada tem que ser bem higienizada e você tem que ter certeza que aquela salada não vai te trazer nenhum malefício. Então, tudo é um conjunto, né? Tudo e é muita informação, né? A gente sabe que é muita informação. De todo jeito, eu quero já, né, agradecer a minha amiga Aline. Gostaria de me despedir de vocês, porque agora eu vou ficar muito ocupada, né, gente? Como vocês podem ver. Mas, amiga, falando sério, eu realmente quero agradecer as dicas. Eu tenho certeza que a gente tem outros assuntos a abordar. Eu tenho certeza que as nossas mamães amaram, né, essa nossa entrevista. Foi muito válido. Eu mesma esclareci várias dúvidas. E vamos marcar os próximos, em breve. Vamos sim. Queria agradecer ao Jampa Juice, que sempre está de portas abertas. Né? Realmente é um restaurante que se preocupa com a saúde. É à toa que a gente escolheu, né? Porque realmente não adianta a gente fazer propaganda de uma coisa que não acontece na prática. Então é muito importante isso que você falou. Isso me chamou a atenção, molho, suco, tudo ser feito com produto natural. Isso. Então, ó, beijo para vocês que estão nos assistindo. Beijo para o Jampa Juice, que nos abriu as portas. Para minha amiga querida, que mora no meu coração. Fica ligadinho, que a gente vai ter muitas novidades ainda pela frente.